Salve, salve todo mundo, boa tarde. Bom dia para quem for ver mais tarde, boa noite também. E seja o amor a nossa bandeira de luz. Então, já dando sequência ao nosso trabalho, à nossa conversa, nosso encontro, nosso estudo de hoje, com muita alegria, a gente vai seguir com o Evangelho de Jesus expressado também no Livro dos Espíritos, certo? Então, a gente vai para a questão 913, do capítulo 12, da parte terceira, Perfeição Moral. E o subtítulo é esse aí, ó, o egoísmo. É interessante notar que a gente vai definir logo o egoísmo segundo o dicionário de filosofia espírita. Esse, olha só. Egoísmo, amor excessivo ao bem próprio, sem consideração ao bem alheio. Um exclusivismo que faz o indivíduo referir-se a si mesmo. Amor exclusivo, excessivo de si. Beleza. Então, a pessoa fica centrada nela. Eu me amo, eu me adoro, eu não preciso viver com ninguém, eu me basto. E aí, na questão 913, o nosso amigo Kardec pergunta para os nossos queridos amigos espirituais o seguinte: dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical, ou qual pode ser considerado o pior? Dá uma olhada nessa imagem aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. O cara está com 5 guarda-chuvas, feliz da vida, sequinho, olhando para o outro lado, e o nosso amigo aqui na chuva se molhando, olhando para ele. Poxa, o cara ali, com 5 guarda-chuvas, não vai dar. Não, aqui, ó, está a representação do eu. Eu e eu. Não importa o que vai acontecer com o outro. O que importa é o que acontece comigo, o que eu faço comigo, para que eu não tenha algum tipo de prejuízo. Então, quando ele pergunta qual o pior dos vícios, qual o mais radical, qual pode ser considerado, a resposta é: temos dito muitas vezes. Olha isso. Então, a gente sabe que na doutrina, principalmente aqui no Livro dos Espíritos, perguntas são feitas e refeitas. E, às vezes, os espíritos vêm com isso. A gente já falou para você. O egoísmo é o pior dos vícios, o mais radical. Daí, deriva todo o mal. Aí ele manda: estudai todos os vícios. Ele não disse um, ele disse todos. E vereis que, no fundo de todos, há o egoísmo. Qualquer vício. Você pode elencar todos aí que você pensa, todos que você pensou agora, que eu sei que você pensou um monte. Por trás disso tudo está o egoísmo. Por mais que eles deis combate, não chegareis a extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houver destruído a causa. Então a gente tem que fazer o seguinte: esquece a superfície e mergulha fundo dentro de. Não fizer isso, a gente ficando na superfície, a gente vai ter momentos de angelitude, de bondade, de altruísmo, momentos. Momentos. Nós estamos na superfície. Mas o que está dentro, o que move a gente. Gente, pessoal, nós somos espíritos imortais. Essa não é a nossa primeira passagem por aqui. Lembrando que a gente está aqui para tentar dar uma melhorada a cada encarnação. Então, quando ele fala, mergulha, vai ver o que está lá na raiz, vai ver o que está lá dentro. Porque nós trazemos uma aparência, um verniz, que em muitas situações nós somos pessoas legais, pessoas boas, compreensivas. Mas o que esse espírito imortal traz das suas diversas vivências? O que precisa ser trabalhado? O egoísmo é uma dessas coisas que a gente precisa olhar bem. Então, tem a segunda parte aqui, ó. Tendam, pois, cadê o nosso DJ? Tendam, pois, sei, parece que, então tá, é comigo.
Ali esse garoto está atento. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Dá uma olhada no mundo hoje. Certo? Essa questão aí, e esse livro aqui, o Livro dos Espíritos, é do século XIX. Ele é atual lá e atual aqui. Se a gente der uma olhada na nossa história, né, nós sempre tivemos essa questão do eu imperando sobre o resto. Então, não é à toa que a misericórdia divina nos presenteia, nos permite reencarnar, porque a gente vai ter condição de olhar para isso diversas vezes. Olha, quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, todo mundo quer. O que a gente tem que fazer? Deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo. O quanto a gente já conseguiu fazer isso nessa atual encarnação, certo? Lembrando que a gente está no planeta de provas e expiações, quem é bom não está aqui, então nós trazemos ainda traços de egoísmo, alguns mais, alguns menos, mas ainda não conseguimos expurgar isso do nosso coração na sua maior extensão, porque senão não estaríamos aqui. Visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Olha isso. Então, nós temos a lei de amor, justiça e caridade, que é confrontada com o egoísmo que reina aqui no nosso planetinha de provas e expiações. Ó, o egoísmo neutraliza todas as outras qualidades. Temos as outras qualidades? Certamente. Nós temos sementes de tudo isso. O que a divindade tem em grau máximo, né, nós temos em grau de desenvolvimento. Temos todas elas. Agora, o que acontece? Quando a gente não tirou do coração o egoísmo, não tirou do coração o egoísmo, não tirou do nosso pensamento, não tirou do nosso dia a dia, não tirou dos nossos desejos, essas outras qualidades ficam bloqueadas, porque nós estamos vibrando no padrão do eu. Então, eu não vou me preocupar se o outro tem uma necessidade diferente da minha. As qualidades que são de ajuda, de auxílio, de altruísmo, de reconhecimento do outro, se colocar no lugar, tal, que essas coisas que a gente fala muito, elas ficam bloqueadas. Elas não vão surgir a menos que nós façamos um esforço. E esse esforço deve ser feito a cada encarnação. Não é de uma hora para outra, não existe estalar de dedos. A gente vai fazendo esse processo de limpeza, de purificação. Então, o processo reencarnatório ele é um processo de purificação, de limpeza de nós mesmos. Né? Se a gente conseguir, numa encarnação, uma virtude, uma virtude na sua plenitude, ou próximo disso, nós estaremos muito bem. Tá? Então, minha gente, é arregaçar as mangas e partir para o trabalho. Porque enquanto o egoísmo está escondendo, neutralizando as outras qualidades, nós contamos uma historinha para nós mesmos. Nós mentimos para nós mesmos. Tem sempre uma desculpinha, uma coisinha, eu não, tem sempre isso. Quer dizer, no fundo, nós estamos deixando para depois coisas que nós poderíamos já acelerar esse processo. Elisa, quem quiser desde agora, desde esse momento, desde essa encarnação, ir aproximando-se da perfeição moral, ele não diz que você vai alcançar a perfeição moral agora, mas você vai se aproximar. Então, olha para dentro de si e vê o que precisa ser trabalhado. Tá? Na questão 914, olha que questão linda. Fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se a consegui-lo, olha só, o espírito imortal está em progresso. Não, eu acabei de falar, não é no estalar de dedo, não é de uma hora para outra. Tem que haver o interesse, tem que haver o despertar desse espírito imortal em querer extirpar, tirar do seu coração esse sentimento. É difícil? Mas ninguém falou que era fácil. Mas também foi dito que ninguém receberia mais do que poderia suportar sobre os ombros.
É possível? É. Agora a gente tem que fazer o dever de casa, certo? Então ele pergunta assim: chegar-se-á um dia, quem sabe, extirpar-se do coração humano inteiramente o egoísmo? Nós estamos em progresso, nós estamos evoluindo. Compara com uma criança. A criança recebe aquele brinquedo, ela agarra o brinquedo e não divide com ninguém. E fala: é meu. Ela está certa. Dentro do universo dela, dentro do desenvolvimento dela, disseram: olha, isso aqui é seu. Ela vai lá, segura aquilo, é meu. Aí vem um adulto intervir: olha, divide com o coleguinha. Ela vai olhar: como dividir? Isso é meu. Eu não vou dar. Não sou obrigado. Né? Então, o espírito imortal está nessa fase de infantilismo, espiritualmente falando. Ele se agarra a determinadas coisas que são passageiras. A gente está ligando aqui o egoísmo a todo o processo da materialidade que nos prende aqui, está ligado a isso, agarrado a isso, mas ele vai crescendo, ele vai amadurecendo, como a criança vai crescendo. Às vezes a criança cresce e larga aquele brinquedo, não quer nem saber mais dele, porque ela está numa outra fase. Então, o espírito mortal ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo, ele vai aprendendo, vai vivenciando, trocando com um monte de gente, vai tendo as vicissitudes da vida, né? As dores, os sofrimentos, que são molas mestras, que vão colocando para esse espírito a coisa da semeadura livre e da colheita obrigatória. Isso aconteceu comigo porque eu tive esse tipo de comportamento, porque eu estava aferrado, apegado a isso, a coisas que são perecíveis. Então agora eu começo a despertar, ele está crescendo. Então, quando ele pergunta, um dia isso vai acontecer? Sempre. Porque nós estamos a caminho, lei do progresso. Não há como parar. Isso não para. A gente pode dar uma estacionada por achar que aquilo é o certo, são as nossas certezas, porque ainda estamos ligados ao egoísmo que está no nosso coração. Mas, de uma certa forma, não importa o tempo, não importa a hora, a lei do progresso empurra e a gente desperta. Como disse o nosso irmão Carmelo ali, a gente tem o Cristo interno, que vai apacentar os vendavais, as chuvas, as tempestades. Basta que a gente desperte isso. Em que momento isso vai acontecer? A gente vai precisar de alguém para balançar a gente. E normalmente são as dores e os sofrimentos. Porque senão a gente não desperta, a gente acomoda. Tá? Então vamos lá. À medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, olha só, nós temos o conhecimento da materialidade, o conhecimento material. Nossa ciência avança muito. Nossa, tem o Vidal aí, que é o nosso mago da ciência. Né? Avança muito. Absurdo. Né? Nos últimos 100 anos, aí o Vidal pode falar disso, o avanço foi absurdo. Mas se a gente não olhar para a nossa condição primeira, nossa condição primária de espírito imortal, se a gente não se instruir a respeito da nossa condição primeira, vai ficar difícil, tá? Vai ficar difícil porque a gente vai pegar apegado às coisas materiais e essas coisas, e esses agulhões que vão nos fazer balançar serão terão um peso de acordo com aquilo que a gente crê. Então, ó, à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Lembra da criança que tinha aquele brinquedo agarrado lá e ela vai crescendo, aquele brinquedo perde o sentido para ela? É como a gente, é como o espírito imortal. Ele vai vendo que o valor que ele dava àquelas coisas materiais que são perecíveis não tem tanto valor assim. Teve um valor, mas ele vai descobrindo o valor das coisas espirituais, ele vai descobrindo a sua própria essência. Ele vai reconhecendo que é um espírito imortal além daquelas necessidades materiais, que tem o seu valor, que tem o seu tempo, tem o seu uso, sua utilidade. Mas ele não é aquilo. Então, isso leva um tempo. Daí o processo reencarnatório. Voltei. Depois, necessário é que se reforcem as instituições humanas que o entretêm e o excitam. Isso depende da educação. Olha a base aqui, ó. Educação, amigos e amigas. Educação.
certo? Como é que alguém vai sair do entendimento que a materialidade, que as coisas materiais são importantes, para o entendimento que o verdadeiro valor está nas coisas espirituais, através da educação, da instrução. Por isso nós estamos aqui nesse grupo, existem tantos outros grupos fazendo estudo e conversando sobre isso, porque nós vamos despertando através da instrução superior, que vai permitindo que cada um de nós, no seu tempo, no seu momento, vá desapegando. Ó, desapegar não é menos, dá menos valor à coisa. A matéria tem a sua importância? Tem. Estamos encarnados? Estamos. Precisamos dela? Sim. São instrumentos que também nos levam ao crescimento, ao desenvolvimento da espiritualidade? Sim. Mas é ponto, é só isso. Então, a orientação, a educação, a instrução favorece a caminhada desse espírito para que ele vá adiante. Olha essa moça aqui, um baú cheio de tesouro. Ó. Tá bem ela, hein? Ah, meu, se fosse eu, tava com esse baú debaixo do braço. Não sei não. Podia ser um carrão, né? Podia ser um carinha com um carrão também. Né, Dava Beth? mesmo. Beth, mas ela tá na nossa frente, ela não tá nem olhando, ó. Já foi. É verdade, verdade. Não sei não, hein? Aliás, vou jogar na Mega Sena hoje. Vai lá. Bora, Vidal. Então, na 915, ó. Por ser inerente, olha isso aqui, ó. Por ser inerente à espécie humana, o egoísmo não constituirá sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto no planeta. Gente, ele está fazendo a mesma pergunta lá, né? Então, olha só, inerente à espécie humana. Olha, eu vou direto para a resposta. É exato que no egoísmo tendes o vosso maior mal. Porém, ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra, e não à humanidade. Ele dá logo uma aqui, ó. Ó, ele fala, pode ser inerente à espécie humana? A pergunta engloba todo mundo. Mas a espécie humana, a gente sabe que os amigos espirituais nos comunicam, não está restrita no bairro chamado planeta Terra, no universo. Isso aqui é um bairro. Existem outros. A humanidade está espalhada pelo multiverso. Então, quando ele fala assim, a espécie humana toda aqui, meu amigo, presta atenção. Aí ele fala, ora, depurando-se por encarnações sucessivas, os espíritos se despojam do egoísmo como de suas outras impurezas. Então, olha só, novamente a bênção da reencarnação, a misericórdia da reencarnação. Então, um papel importante da reencarnação é a educação do espírito através das vidas sucessivas. Ele disse ali, educar. Mas se a gente pensar numa existência só, essa educação fica capenga. Então, é ao longo da jornada, ao longo do processo desse espírito imortal, ele vai caminhar. Então, o egoísmo ele se torna menos importante na medida que o espírito progride. Ele deixa de ter a importância que tem num planeta de provas e expiações, num planeta de regeneração. Nós temos a escala didática de planetas. Né? Então, na próxima oportunidade, que seria um planeta de regeneração, essas coisas que nós valorizamos hoje, muitas delas ficarão para trás, porque nós já estamos num nível superior de entendimento. E cada vez mais desapegando, deixando para lá, entendendo a desnecessidade daquilo, entendendo que essa trava nos impede de alcançar outros valores maiores que poderão nos levar mais adiante, a gente larga isso tudo. Mas às vezes fica complicado a gente aqui, de um planetinha de provas e expiações, pensar desse jeito, projetar para um futuro. Mas os amigos espirituais nos dizem que através da educação do espírito imortal, depurando-se de encarnações sucessivas em encarnações sucessivas, ele vai deixando o egoísmo para trás e todas as outras impurezas. Lembrando que o egoísmo traz a reboque todos os outros vícios. Tá bom? Eu paro por aqui e passo adiante. Não, ainda tem esse pedaço aqui? Opa, então bora. Não existirá na Terra nenhum homem isento de egoísmo e praticamente da caridade? Pergunta. Essa é minha também? É, né?
ou não? É a continuação, Celso. Obrigado. Ouvi vozes. Ouvi vozes. Isso tudo meio de único é bom, que a comunicação com os amigos espirituais é impressionante. Não existirá na Terra nenhum homem isento de egoísmo e praticante da caridade. Olha só a pretensão do cara. Ele está olhando com a visão míope que ele tem. Ele não enxerga ninguém, então não tem ninguém. Caramba, como é que pode isso? Há muito mais homens assim do que supondes. Apenas não os conheceis porque a virtude foge à viva claridade do dia. Desde que haja um, por que não haverá 10? Havendo 10, por que não haverá 1.000 e assim por diante? O que dá notícia hoje? O que vende hoje? Desgraça. Todas elas baseadas em quê? No egoísmo. Basta olhar as telas de conflito aqui, conflito ali, conflito aqui, baseado no quê? No eu, no egoísmo. Mas isso quer dizer que não exista ou não existam outros movimentos contrários? Sim, existem muitos. Só que não vende, não dá notícia. Então, se uma pessoa pega um jornal, uma tela qualquer, e vê aquilo ali, e não conhece mais nada, ela vai achar que é isso. E a verdade não é essa. Tá certo? Então, nós estamos amparados por tudo. Tem mais alguma coisa aí, senhor? Não. Não. Então, tá bom, eu me despeço aqui, agradeço a sua atenção e passo para o nosso companheiro Vidal a voz por trás das nossas comunicações. Forte abraço. Saudações a todos. Celso foi ótimo. Mas, Celso, quando você falava sobre egoísmo, eu me lembrei de um exemplo importante. Você sabe qual é? Você sabe qual é o cúmulo do egoísmo? Não. Então vai ficar sem saber, porque esse eu vou guardar só para mim. Excelente! Excelente! Muito bom, Vidal, muito bom, muito bom. Excelente. Então vamos aí, vamos aprendi continuar. Mais uma. Questão 916. Olha, se já começou forte, vai ficar mais pesado ainda nessas duas últimas. Vamos lá, não vamos antecipar muito, não. Questão 916. Longe de diminuir, o egoísmo cresce com a civilização, que até parece o excita e mantém. Como poderá a causa destruir o efeito? Interessante essa maneira como Kardec pôs a pergunta, né? Ele evidenciou algo que se observa no dia a dia. Parece que quanto mais avança a civilização, mais exemplos de egoísmo pululam à nossa volta. Claro que, no tempo das cavernas, no máximo, a turma ia ficar lá guardando as pedras para si mesmo. Hoje tem muito mais o que se ter e, consequentemente, o que se guardar para si próprio. Mas, então, se a civilização é a causa do egoísmo, como é que a causa pode distribuir efeito? Como é que se mexe com isso? A resposta é muito inteligente. Quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. Quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. É do tipo seguinte: escada de descida não tem último degrau. Enquanto você não se der conta que tem que mudar, a coisa só piora. A coisa só piora e o que antes era um ato possessivo pode virar um ato de violência, pode virar um genocídio e por aí vai. Para que chegue a um ponto tão ruim que a turma desperte e diga, peraí, não, isso não pode ser o caminho. Observe o exemplo aqui do barco. É comum para nós, o problema, fulano está com problema. O problema é dele, não é meu. Não estou nem ligando, vou cuidar da minha vida. Só que a coisa pode piorar tanto que eu acabo percebendo que o problema é de todo mundo. E que se eu me ausentar, vai chegar na minha porta, ou do meu lado do barco, e vamos todos afundar. Disseram os espíritos na época que era preciso que o egoísmo produzisse muito mal para que compreensível se fizesse a necessidade de extirpá-lo. Não dá para conviver com ele.
Então, vamos deixar ele crescer livremente até que os problemas se tornem tão graves, como, por exemplo, agora o problema climático, que nós vamos perceber que vivemos num único planeta, que estamos todos interligados e que a dor do vizinho também, de alguma forma, é minha dor. E aí vamos vencer esse apego que o ego nos traz. Mas eles continuam. Os homens, quando se houverem despojados do egoísmo que os domina, quer dizer, um dia nós vamos vencer esse egoísmo. Nesse dia, esses homens viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente, impelidos pelo sentimento mútuo da solidariedade. Nós estamos falando basicamente da evolução humana e planetária, quando nós saímos de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração e daí para cima, quando a solidariedade irá substituir o egoísmo. Nesta época, o forte será o amparo e não o opressor do fraco, como tem sido em toda a história da nossa humanidade no planeta Terra. E não mais serão vistos homens a quem falte o indispensável. Essa é uma questão que nós já conversamos em outros momentos, ela acaba sendo recorrente. Para mim, o grande exemplo sempre é o nosso lar. No nosso lar, todos têm o indispensável. Agora, o algo mais, aí depende do esforço próprio. Porque todos praticarão a lei de justiça. Esse é o reinado do bem que os espíritos estão incumbidos de preparar. Destaque para esse finalzinho. Existem seres que estão incumbidos de fazer valer, de implantar o reinado do bem na Terra. Bolas. Quem foi o primeiro a falar no reino de Deus? Jesus. Esse é o chefe. É quem trouxe para si a responsabilidade de implantar o reino do bem, o reino de Deus, no nosso planeta, na nossa humanidade. E esses espíritos incumbidos de fazer isso são os seus emissários. São os santos da Igreja Católica, são os avatares, são os grandes homens de diversas áreas, não só as áreas religiosas, mas as áreas de ciência, de filosofia, de educação. Existe uma pleiade de espíritos mais avançados que a média da humanidade, que conduz a humanidade. Há milênios, a humanidade é conduzida por uns poucos. Ah, mas puxa vida, se somar não é tão pouco assim, não, porque eles renascem de novo. E vão se repetindo na condução, na nossa condução, até que nós finalmente aceitaremos dar as mãos a eles e estaremos todos unidos com esse mesmo objetivo, de implantar o reino de Deus no nosso planeta. Questão 217. Puxa vida, vamos acabar cedo, né? Seria se não houvesse mais umas 3 ou 4 páginas de comentários depois dessa resposta. Mas não se preocupem não, que elas são bastante interessantes. Então, como é que se destrói o egoísmo? Perguntou Kardec. A resposta é complicada. De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar, porque deriva da influência da matéria. O que é isso? Influência da matéria? A cadeira aqui que eu estou sentado em matéria está influenciando e me tornando egoísta? Influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, começa agora a dar a dica, não pôde se libertar. Então, é difícil de nos livrarmos do egoísmo, porque nós somos influenciados pelo mundo material, porque nós estamos muito próximos da nossa origem, que nós viemos a incubadeira que nos gestou a partir do sopro de Deus foi a matéria.
e para cujo entretenimento tudo concorre, ou seja, tudo à nossa volta, as leis, a nossa organização social, a nossa educação, tudo corre em cima dessa ligação forte que nós temos com a matéria. Para entender isto melhor, eu pensei na seguinte situação. Vamos lá na origem. No princípio era o verbo era Deus, e Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. E Deus espalhou a sua semente por todo o universo. As famosas mônadas, as centelhas divinas. E nós, ainda como mônada, fomos lançados no universo. E corremos milênios e milênios, milhões de anos de evolução. Está aí numa espiral crescente. Até que, finalmente, cá estamos nós aqui. Ah, mas aqui está vestindo uma roupa de pele, portando uma lança, não faz muita diferença, não. É Homo sapiens sapiens como nós. 8, 10 mil anos não nos melhoraram tanto assim. Mas estamos muito longe do nosso objetivo, ou melhor, do objetivo para o qual Deus nos criou. Nós estamos mais próximos da nossa origem, como fagulha, como centelha divina, do que nosso destino na fonte da vida, na fonte de tudo, em Deus. Então, esse é o nosso problema. Nosso problema é o seguinte: nos primeiros estágios da evolução, faz parte do processo o desenvolvimento do ego. Nós temos que chegar àquele ponto que nos define, a partir do qual passamos a ser definidos como seres humanos. Eu penso, logo existo. Eu sou alguém. A partir do momento em que eu me identifico que eu conquisto a minha identidade, o meu ego ali começa a se manifestar. E o primeiro exercício que o ego faz, vamos pensar no maior dos mandamentos, amar ao próximo como a si mesmo. Eu não conseguirei nunca amar o meu próximo como a mim mesmo se eu não souber me amar. Então o ego começa aprendendo a se amar. Aqui nos primeiros estágios da evolução, no início da caminhada, na fase da humanidade. Nós estamos não muito distante disso, nós estamos por aqui assim, talvez, pouco mais, muito mais próximo das nossas origens, ou seja, muito ligados ainda a incubadeiras que nos gestou a matéria, o mundo da matéria, e muito distantes do nosso destino, que é Deus. À medida que nós formos caminhando em direção ao nosso destino, nós vamos nos afastar da origem da matéria. E o ego começará a vivenciar experiências maiores. Hoje nós somos o ego individual, nós vamos começar, amamos a nós mesmos, depois nós começamos a ter uma família, e uma extensão nossa, então nós passamos a estender o amor que nós sentimos por nós, pelos nossos filhos, pelo nosso companheiro ou companheira, e aí começa a vir a sentido da fraternidade, pelo exercício da caridade, o crescimento do amor, e nós vamos caminhando em direção ao amor divino. Tá? Então, é isso que eles quiseram dizer quando explicaram que o egoísmo é muito difícil de desenraizar, porque porque deriva da influência da matéria. E nós, por estarmos muito próximos da nossa origem, não conseguimos nos libertar dessa influência. O nosso ego mal conquistou a fase do amar a si mesmo. Tem muita gente aí que não conseguiu nem isto. E toda a nossa estrutura social, de vida, toda a nossa organização corre em torno disso. E aí está o nosso problema. Aí está o nosso grande problema. Vamos mais à frente, que ele vai continuar explicando isso. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominante sobre a vida material. Hoje, a nossa preocupação maior é o pão nosso de cada dia dos nossos filhos. É compreensível isso.
porque se eu não me esforçar para isso, meus filhos morrerão de fome, porque a nossa estrutura social ainda deixa isso acontecer. Eles dependem apenas de mim. Então, se eu já, pelo menos, estiquei o meu amor, estendi o meu amor até a minha família, eu já me preocupo com ela e trabalho 8, 9, 10 horas por dia, às vezes arrumo 2 empregos para poder suprir as necessidades materiais que a minha família tem. E o meu foco é esse, e o foco é tão grande e tão intenso que a minha mente roda o tempo todo em torno disso, em torno de dinheiro. E daí que não sobra tanto espaço assim para a vida moral, para os valores morais. Compreensível. É um estágio, é um momento que nós estamos, de onde nós estamos vindo, mas para o qual nós já deveríamos estar um pouquinho melhor do que estamos hoje. Porque já fomos reprovados na prova de moralidade em outro planeta. E, sobretudo, agora vem em algo a mais. Olha só, o egoísmo se enfraquecerá com a compreensão que a doutrina dos espíritos vos faculta do vosso estado futuro real, e não aquele desfigurado por ficções alegóricas. Se fosse eu ir aqui agora e dizer, não é que no futuro, parem de pensar que vocês vão ficar flutuando em cima de uma nuvem tocando uma tampa de privada como harpa. Lembram, para quem conheceu nele, falava sobre isso. O nosso futuro, mesmo do ponto de vista espiritual, ainda é muito mal entendido e muito mal explicado. Muito mal explicado, consequentemente, muito mal entendido. E por muitos nem existem. Há aqueles que acreditam que o futuro é o nada, tá? Que a morte é o fim. Mas mesmo os que acreditam que a vida continua, o entendimento do que é essa continuação ainda é muito falho. À medida em que a nossa compreensão das leis que regem o nosso presente, nosso passado, presente e futuro, nós vamos começar a perceber que esse egoísmo aqui não faz sentido. Por que eu só vou me preocupar aqui comigo, com a minha família, se aquele vizinho que está caindo, nem o vizinho, se aquele morador de rua que eu passo na esquina, numa vida passada já foi o meu filho? Qual é a diferença entre ele e o que está hoje na minha casa? Será que eu ainda tenho... À medida em que... E aí é a compreensão, né? À medida que eu tenho compreensão sobre isso, à medida que a realidade se torna aparente, né, o nosso grau de responsabilidade muda. E a nossa vida moral vai mudar também. E nós vamos... Aí sim, nós começaremos a enxergar o próximo como irmãos, como pai, mãe, filho, neto. Por quê? Assim vem sendo ao longo das sucessivas reencarnações. Quando bem compreendido, e quando se houver identificado com os hábitos e costumes e crenças, o espiritismo vai transformar a nossa vida e nossas relações sociais. E vamos traduzir isso melhor, que a construção verbal aqui não é muito fácil. Quando nós entendermos a vida desta forma, como isso for uma crença nossa profunda, for uma verdade interiorizada, quando nós nos acostumarmos a enxergar o mundo desta maneira, as nossas relações sociais, nossos hábitos vão mudar. É inevitável que mudem. Por enquanto, nós não estamos muito preparados para isso ainda. Isso é uma outra questão. Né? Lembra daquela história do Luciano dos Anjos, que quando escreveu Eu Sou Camille Desmondet, eu assisti uma palestra dele, ele diz que em casa ele teve problemas sérios com a esposa e com a filha, porque ele lembrou que a filha já havia sido sua esposa, sua mulher em outra encarnação. E isso balançou lá a família. Essa simples lembrança, porque ela não estava ainda estruturada adequadamente para vivenciar essas informações. Então, nós temos restrições que nos impedem disso, mas quando isso
estiver aberto para todos, o egoísmo tende a desaparecer. Por quê? Porque o egoísmo se assenta na importância da personalidade. Eu sou o maior, eu sou eu. Eu sou o chefe, eu sou o ditador, eu sou o tirano, eu sou o marido. Tá? Numa sociedade que vem de um regime patriarcal intenso, onde a mulher tinha direito de não ter direito, essa questão da importância da personalidade, eu descontava em casa aquela humilhação que eu sentia receber no trabalho do meu chefe e meu filho que sofria por isso. Ora, o espiritismo bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante dessa imensidade que é enxergar a nossa vida como um todo, passado, presente e futuro. Destruindo essa importância, ou pelo menos reduzindo as suas legítimas proporções, ele necessariamente combate o egoísmo. O espiritismo combate o egoísmo. Agora observem, o choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é nosso mundo hoje. Às vezes eu não quero ser egoísta, eu já poderia até deixar de ser, mas eu estou em contato com aqueles que são. E as atitudes egoístas do mundo à minha volta me chocam de tal forma que eu caio na defensiva. Eu tenho que me defender contra o egoísmo dos outros. E aí eu acabo fortalecendo o meu egoísmo natural, que já era para ter sido vencido. Notando que os outros pensam em si próprios e não em mim, eu tenho que me preocupar comigo mesmo do que mais do que os outros. Essa é a realidade de um mundo ainda de provas e expiações. Que sirva de base para as instituições sociais, as relações legais povo a povo e do homem a homem, o princípio da caridade e da fraternidade. O princípio da fraternidade e da caridade deve servir de base para as nossas relações humanas. A caridade como contraponto ao egoísmo. E aí sim, cada um pensará menos na sua pessoa, assim que veja que outros pensam em mim. Eu posso pensar menos em mim, não preciso me preocupar tanto, porque se faltar comida na minha mesa, a sociedade está estruturada para não deixar meu filho morrer de fome, por exemplo, no futuro, em nosso lar. Claro que lá ninguém morre de fome, mas não sente fome. Em face do atual extravasamento do egoísmo, é aquela que ele falou que parece que a civilização está aumentando, o egoísmo está extravasando para tudo quanto é lado. Grande virtude, observe agora o nosso drama. Grande virtude é verdadeiramente necessária para o que alguém renuncie à sua personalidade em proveito dos outros. É preciso muito desprendimento para nós conseguirmos vencer o nosso egoísmo. Como vencer os grandes homens? Mais atrás, aí nós colocamos a imagem de Francisco Xavier como um exemplo daqueles que fizeram o voto da pobreza, a caridade era o seu valor maior e ele não pensava nada em si mesmo. E se esses outros nem agradecem o que eu faço por eles, por que eu vou me preocupar tanto assim? É preciso ter muita virtude, muito amor ao próximo para isso. Principalmente para os que possuem essa virtude, é que o reino de Deus seja aberto. Aí é a promessa do futuro, né? Tá. Ok, mas no momento aqui, não vou ter nem agradecimento. A esse, sobretudo, esses que já possuem essa virtude, é que está reservada a felicidade dos eleitos. Pois, de verdade vos digo, que no dia da justiça, qual é o dia da justiça? Do juízo final, da separação do joio e do trigo, daqueles que forem reprovados porque o egoísmo ainda não foi suficientemente abrandado, serão levados embora desse nosso planeta. Será posto de lado e sofrerá pelo abandono. Em se há de ver todo aquele que em si somente houver pensado. Será posto de lado do planeta. Será abandonado deste planeta, será expurgado, exilado. Essas respostas são de Fenelon. Eu achei muito boas. Vale a pena depois vocês lerem de novo, questão 917, refletirem por si mesmos sobre isso.
Aí vem agora a reflexão de Kardec, que teria que ser mais rápido, porque nosso tempo acabou. Louváveis esforços indubitavelmente se empregam para fazer que a humanidade progrida. Okay? Eles se empregam. Os bons sentimentos são animados, estimulados e honrados mais do que em qualquer outra época. No mundo de hoje a coisa está melhorando, apesar de não aparecer isso. Entretanto, o egoísmo, verme roedor, continua sendo a chaga social, continua presente. É um mal real que se alastra por todo o mundo e do qual cada homem é mais ou menos vítima. Nós somos vítimas, nós vimos aqui, do egoísmo dos outros e de nosso mesmo. Pois cumpre, pois, combatê-lo como se combate uma enfermidade epidêmica. É pior que o Covid. Para isso, deve-se proceder com processos médicos, procurar a origem do mal. Aonde ele começou. Procure em tudo quanto é lugar. Conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo. Só restará, então, destruí-las, se não totalmente de uma só vez, seria o ideal, ou menos parcialmente, e o veneno, pouco a pouco, será eliminado. Poderá ser longa a cura, porque numerosas são as suas causas, mas não é impossível. Contudo, ela só se obterá se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação. Voltamos à educação aqui, Celso. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, não é a educação do intelecto, mas que tende a fazer, a criar, a formar homens de bem, a educação moral. A educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Quando se conhece a arte de manejar as letras, como se conhece o de manejar as inteligências, caracteres, desculpa, não é letra não. Caracteres são as nossas características, os nossos traços de personalidade. Quando nós conseguimos aprender a arte de trabalhar os nossos traços de personalidade, assim como hoje trabalhamos a nossa inteligência, aí nós vamos conseguir corrigir a raiz do mal. Do mesmo modo como se aprumam plantas novas, aquela história, né? Que é de novo que se desentorta a árvore. Esta arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. É grave erro pensar que para exercê-la, comproveste baste o conhecimento da ciência. Não basta apenas a psicologia e outras ciências. Quem acompanhar o filho do rico, tanto do rico como do pobre, desde o seu nascimento, irá observar todas as influências perniciosas que atuam sobre qualquer um, independente do meio em que viva, e, consequentemente, da fraqueza, da incúria e da ignorância dos que os dirigem, observando igualmente com quanta frequência falham os meios empregados para moralizar essas crianças. Daí, não dá para espantar porque se encontra no mundo tantas esquisitices ainda. Faça-se com o moral, e está pregando o que aqui? A educação moral, que é tão importante quanto a educação da inteligência e do conhecimento. Se fizermos isso, ainda assim, nós vamos ver que sim, existem naturezas retrasadas. Existem pessoas que não estão prontas ainda, a evolução não chegou ao ponto de desenvolver a moral como se precisa. Mas a ressalva. Muito maior do que se julga é o número que apenas reclamam boa cultura para produzir bons frutos. Ou seja, nós podemos estar muito melhores se a nossa sociedade empregasse mais esforço na nossa educação moral. Haveria os refratários, sim. Porém, muitos hoje estão no estado cristão que não receberam a formação moral necessária. Está longo. O homem deseja ser feliz, é natural. É o sentimento que dá origem a esse desejo. Por isso é que trabalha incessantemente para melhorar sua posição na Terra. Ele não está sendo contra nós trabalharmos para termos conforto, para termos uma aposentadoria que nos permita uma tranquilidade decente. O homem deseja isso. E o sentimento, por isso é que trabalha incessantemente, que pesquisa a causa dos seus males e procura remediá-los, evitar os nossos problemas. Mas quando compreender bem que no egoísmo reside uma dessas causas, a que gera orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, e que a cada momento magoam a nós e os que estão à nossa volta, e que perturba as relações sociais,
provocando dissensões, aniquilando confiança, aí é que vem. Isso é que o obriga, esse é o nosso problema. Todo esse é o nosso drama que nos obriga a ficarmos constantemente na defensiva contra o nosso vizinho. É o nosso modo de vida hoje, constantemente na defensiva. Tá? Vamos fechar aqui com a última parte, que é dar melhores, que é o resumo. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade ou é de todas as virtudes. Destruir o egoísmo, desenvolver a caridade. Tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se quiser assegurar sua felicidade, tanto neste mundo quanto no mundo futuro. Graças a Deus.